Olá, pessoal, boa noite. Vamos a mais uma aula de planejamento estratégico e orçamento empresarial. Na aula de hoje, nós vamos falar do orçamento flexível. Esse orçamento, ele tem, assim, umas características interessantes, como o próprio nome diz, de flexibilidade. Mas, professor, o que é esse ser flexível? Eu não vou seguir regra, eu não vou, manter a coisa assim ajustada? Pessoal, não é falta de ajuste, pelo contrário, é mais uma maneira de você manter o controle e ter uma comparação para que possa se medir o que realmente é importante, que no caso é a eficiência. Então, o orçamento flexível, ele inicia-se mais ou menos na década de 70 e com as variações, daquelas, vamos dizer assim, aquilo que já foi estudado em orçamento anteriores, que é a responsabilidade por centro de custo e a separação entre as despesas variáveis e fixas. Tá? Com isso você pode garantir com o preço unitário de custo, mas as variações, das despesas fixas e variáveis, você pode perceber se o seu orçamento está sendo eficiente ou não e medir cada centro de custo. Então, a ideia principal do orçamento flexível é você estabelecer um controle para que possa medir a eficiência e a eficácia de cada centro de custo e do processo de tomada de decisão. Então, vamos compartilhar a tela e olhar os detalhes de como é esse processo, ok? Vamos compartilhar aqui, vou colocar minha tela cheia e agora vamos colocar o PowerPoint, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa ferramenta de exposição do material, tá? Então, orçamento empresarial, tá? Nós estamos seguindo o manual de orçamento e estamos aqui no que está de vermelho, olha só, meados da década de 70, e ele vem com a ideia de projeção dos recursos para vários níveis de atividade, ou seja, ele engloba a divisão de centros de responsabilidade, e nesse centro, para que possa medir e também valorizar, sabe, o pessoal que deu sangue para construir, para fazer, para economizar, para ter mais eficiência, e aí você pode dar a recompensa. Com essa ferramenta, o que acontece? Você vai orçar, comparar com o que realizou, orçado, previsto, realizado. Realizado é o que passou. Aí você faz a comparação e vê qual foi a diferença, onde que eu errei, E aí você pode corrigir no mês subsequente, tá? Dessa forma, a gente pode monitorar melhor, essa relação de eficiência. Então, como eu falei, as variações das projeções, do orçamento empresarial em relação ao resultado realizado, essas variações dificultam a análise da eficiência e eficácia. Então, vamos pensar aqui, eu comentei um pouquinho antes da nossa aula com a Patrícia sobre o aumento do óleo de soja. E esse aumento do óleo de soja é um reflexo da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Então, vejam bem, se você se projetou, você está num restaurante e o óleo de soja é uma matéria-prima, você se programou, fez o orçamento com base no custo anterior, agora para fazer a mesma coisa, o mesmo serviço, você vai ter um custo maior. Então, essas variações prejudicam a análise do resultado da eficiência. Porém, se você está fazendo essa comparação, olha, no mês tanto deu tanto, do mês tanto deu isso, ele aumentou por quê? Porque não foi eu que eu aumentei o consumo do item, mas o preço de compra, o preço de aquisição foi um pouquinho maior. Eu identifico que essa causa, ela
não é interna da empresa. Ou seja, eu não tive ineficiência. Eu gastei a mesma coisa que eu vinha gastando, porém o meu custo subiu. Se o meu custo subiu, eu vou buscar uma performance, uma eficácia melhorada. É essa a intenção por trás do objetivo do orçamento flexível. Então, seja ela realizada aos setores, tá? Relacionada ou realizada dentro de cada um dos setores, onde o gerente, os empregados não podem ser corretamente avaliados se for responsabilizado por esse aumento. É justo eu jogar nas costas de quem está ali, né, fazendo a produção, sendo que ele não está gastando mais, ele está gastando o mesmo. E se ele colocar um pouco menos dessa matéria-prima, pode influenciar no resultado da qualidade final da produção dele. Então, identificando o porquê das variações, é que você consegue medir, de certa forma, com mais clareza, né, toda essa responsabilidade e todo o desempenho de cada um desses setores, dos gerentes e dos setores específicos da empresa. Por isso, o orçamento flexível, ele utiliza os centros de responsabilidade com o controle do cálculo do custo por produto e faz uma nítida separação entre a base dos custos fixos e variáveis pelo mesmo centro de custo, tá? Então, as bases desse método, né, eu comentei com vocês, iniciou, né, na década de 70, que falou o nome do alemãozinho, né, conhecido pelo nome estrambólico alemão, GPK. Aqui está escrito Plan Control, sei lá. Bom, o importante é ver centro de responsabilidade com o controle e o cálculo do custo por produto. E a nítida separação entre custos fixos e variáveis por centro de custo. Esses dois princípios são a base do nosso orçamento flexível. Então, aqui eu tenho, olha, um rol, tá? E nesse rol, aqui está tudo em alemão, mas vamos tentar explicar. Olha, aqui eu começo, não produzi nada, tá? Também não gastei nada. Então, vamos lá. Começa a produção e aí vai aumentando. Conforme eu aumento a minha produção, eu aumento os meus custos variáveis. Por isso, essa é uma reta inclinada, né? E tem essa variação, mostra essa variação do custo. Entretanto, existe plataformas de gastos ou de custos que são fixos. Então, eu vou ter aqui um sobreaumento desse custo fixo para demonstrar o que realmente está sendo gasto. Então, dependendo do patamar que é construído, sobe a plataforma desses gastos, desses custos fixos. E o custo e o orçamento flexível, o que ele faz? Ele mede a diferença dessas variações. Essa é a intenção, por unidade. Então, vamos planejar, vamos conhecer o custo por produto dentro do centro de responsabilidade, identificando as causas das variações, tá? Então, o orçamento flexível, ele é construir orçamentos em vários níveis de volume, tá? E mostrar que custos e despesas podem variar nos diferentes níveis de fabricação, tá? Volumes reais, tá? O que aconteceu, o que realmente eu gastei, e volumes orçados, o ideal era que fossem iguais, né? O ideal era que fossem iguais, mas nem sempre são iguais, são diferentes, tá? Custos reais e orçados podem ser diferentes, tá? Então, volumes reais e orçados serem iguais e custos reais e orçados serem diferentes. Ou ainda podem ter volume real, tá? Volumes reais e orçados diferentes,
e custos reais e orçados iguais. Então, veja bem, para ter eficiência, eu posso produzir mais unidades e gastar a mesma coisa, tá? Como eu posso aqui os volumes reais, tá? E orçados serem iguais, eu produzi a mesma coisa que eu pensei, né? Que eu orcei, mas os custos serem diferentes. Então, nessas duas situações, quando você olha para a variação, você vai identificar se ela está no volume, se ela está no custo, se está no custo variável, se está no custo fixo. Se você conseguiu ganhar eficiência produzindo mais com a mesma plataforma operacional, com o mesmo suporte de produzir X quantidade, você conseguir produzir 2X, tá? Você está na eficiência, tá? Bom, vamos entender essas variações, porque para olhar o fluxo, né, o orçamento, você tem que entender das variações para poder identificar o tipo do problema. Então, variações entre planejado e desempenho real podem acontecer por 3 razões. A primeira delas, o volume da atividade pode ser diferente do planejado. Olha, eu não fiz tudo o que eu planejei porque eu não tive demanda, então não vou fazer tudo isso. Então, eu produzi menos ou eu produzi mais, dependendo de ter um aumento de demanda. B, o preço das unidades vendidas podem ser diferentes do da orçada. Eu posso vender abaixo do preço, eu posso vender acima do preço que foi previsto. E os custos reais podem ter sido diferentes do planejado. Eu posso gastar menos do que eu planejei ou mais do que eu planejei. Tudo isso causa consequências no dia a dia. Vamos tentar ver um exemplo disso? Olha, eu orcei aqui que as minhas vendas ficariam em 800 mil. Mas o resultado realizado foi apenas 750. Essa variação houve no caso de 50 mil. Esse 50 mil, tá? Ele pode estar em 2 sentidos. Ele pode estar, eu vendi com desconto, né? Então, diminuiu o preço de venda. Ou eu vendi menos unidade do que estava planejado. Deixa eu ver aqui o que o autor fez de comentário sobre essa situação aqui. Só um minutinho. Essa tabela, ela ilustra a estimativa do orçamento empresarial em face dos resultados obtidos no final de um período, chamando a atenção para as variações ocorridas. Então, é difícil de explicar uma variação de 11 mil unidades produzidas e vendidas. A variação pode ser o fato normal ou não normal, tá? Pois se trata de um mês atípico com baixas vendas. Seria impossível convencer os acionistas e proprietários de uma diferença adversa de 22 mil aqui, olha, embaixo, no lucro. Eu planejei ter um lucro de 50, mas eu tive só de 28, então eu perdi 22 mil aqui de resultado. Tá? O orçamento empresarial, no item consumido, incluído o orçamento de departamento versus o cálculo para variar diretamente nessa relação de atividade, um para cada unidade fabricada. O nível de atividade diretamente estimado é de 1.000 unidades, porém o nível atual dessa atividade é dado na ordem de 1.200, tá? E cada unidade num custo de 1.150. 1.150 para 1.000 unidades, né? A diferença de 200 unidades
dá uma diferença de 230 mil, né? Então, aqui já se percebe a diferença nessa quantidade. Então, foi um mês que vendeu menos, tá? Então, comprar, seria incorreto eu comparar um custo de 1.150, né, num nível de atividade de 1.200, quando foram orçadas custos para 1.000, né, num nível de patamar para 1.000 unidades. Tá? Isso sugere que esse uso seja inadequado em R$150, ou seja, 1.150 para 1.000, eu tenho uma diferença de 150. Tá? Aqui, o da matéria-prima, olha, da mesma forma, de 250, né, realizou 230 com uma diferença de 20. A mão de obra, de 300 mil para 289, uma diferença de 11. A mão de obra variável, tá? Ela ficou, eu previa 25 mil e ela ficou maior em 39 mil. Aqui realmente houve uma ineficiência. Aqui eu posso ter produzido menos unidade. E fazendo a comparação com o custo a R$1.000 e a 1.150, dá uma diferença de volume. E essa diferença de volume justifica a diferença de preço. Tá? Bom, na despesa fixa, conseguiu diminuir um pouquinho, que deu 46 mil a menos. Nas despesas variáveis com venda, também ficou uma certa quantidade a menor, na mesma proporção. Tá? E a despesa fixa com venda, ela variou bem menos, de 75 para 72, 3 mil. De 50 mil para 46, deu 8%, 4 mil de diferença. Então, considerando que aqui nós tivemos uma ineficiência de 14 mil na mão de obra variável, aqui foi o nosso maior gargalo. Por quê? Os 22 mil aqui, se eu considerar só os 14, eu vou ter 8 mil de divergência. Né? Eu já tive ali a parte da responsabilidade dessa ausência do lucro em 22 mil, tá? Um lucro menor em 22 mil, parte dela está aqui, olha, nos 14. Tá? Então, o total dos custos e despesas orçados, 750. O total de custos e despesas realizado, 722.600. 722 mil, não tem 600. A diferença entre a venda e o custo, 28. A diferença aqui do orçado, 50. 50 menos 28, 22 mil de resultado. Mão de obra direta por horas e vendas e unidades produzidas. Tá? Então, aqui eu tenho orcei 95, tá? E realizei 90. A quantidade 50 mil, aqui realizei 39. Aqui já deu uma diferença de 11 mil unidades. Essas 11 mil unidades produzidas a menos, tá? Gerou esse desencaixe, né, dessas divergências, fazendo com que essa mão de obra... Bom, a mão de obra não interfere, é variável. Eu produzi menos, tinha que ser menos. Só que aqui eu tinha planejado 25 e aqui eu paguei 39. Tá? Bom, é impossível você fazer essa continha, tá? Você analisar a eficiência, você fazer uma comparação e se ajustar para o próximo período, se você não fizer esse tipo de análise. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó.
o exemplo que ele deu no livro, 1.000 unidades a R$1, R$1.000, tá? Isso foi o orçado, né? 1.200 unidades, tá? Que custo vai sair a 1.150? 1.150 dividido por 1.200, saindo a 96 centavos, tá? Aqui a diferença tá 200 unidades. E aqui a diferença tá R$150, tá? O nível de atividade é diferente do orçado para o realizado. Pensei em 1.000, realizei 1.200, tá? Essa é a atividade, tá? E aí é impossível você comparar, por causa dessas diferentes condições, a época atual para quando ele foi orçado. Portanto, o orçamento atual ele deve ser adequado, reajustado ou simplesmente ajustado às condições normais. Se eu dividir aqui, 1.150 por 1.200, eu tenho 96 centavos o custo. Então, eu não fui ineficiente. Pelo contrário, eu fui além. Tá? Eu consegui produzir mais e reduzir o meu, assim, pela quantidade de despesas fixas, a ter um custo menor por unidade. Então, se eu não calcular esse custo, eu não posso medir se eu estou tendo ou não um resultado eficiente. Tá? Então, o orçamento flexível para 3 faixas de níveis. Então, para eu produzir 7.000 unidades, para eu produzir 8.000 unidades e para mim produzir 9.000 unidades. Então, quanto mais unidades, eu tenho um resultado melhorado. Por quê? Porque os meus custos e despesas, onde que está fixos, são os mesmos. Ó. O que é fixo não mudou. Então, se eu produzo mais com os mesmos equipamentos, com o mesmo pessoal, com a infraestrutura física, né, fixa, eu consigo obter um resultado melhorado. Então, não adianta, você já pode descartar. Se for para produzir 7.000 unidades, dá prejuízo, tá? Se for para produzir 8.000 unidades, eu tenho um resultado mais ou menos. Então, vamos forçar chegar em 9.000 unidades, tá? Que daí, considerando em termos, o faturamento cresce, mas o custo também cresce, né? As despesas variáveis também crescem, mas o lucro bruto também cresce. As despesas fixas permanecem, então eu tenho um aumento significativo do meu resultado operacional. Então, o conceito e as características disso, olha, é você analisar o centro, né, de custo, centro de responsabilidade, é identificar o custo unitário e identificar o motivo dessas variações. Se está no preço, se está em ter consumido mais material ou recursos, né, para você identificar aonde você pode melhorar o seu orçamento para o período subsequente, tá? Então, conceitos e características. Todos os dias faça a diferença. Então, o flexível permite a mudança. Se ele permite a mudança, permite a correção. Então, vamos fazer melhor, né? Vamos fazer, né, de uma maneira em que se meça a eficiência e permita que eu faça uma melhor, tenha um melhor desempenho. Então, o Garrison e o Noren, né, para eles o orçamento flexível tem 2 diferenças básicas do orçamento empresarial. Primeiro, não limita a projeção de um nível de atividade. Faz para vários níveis, mas para uma gama de atividade, então faz para vários níveis. Segundo, o resultado atual não são comparados com os custos de níveis de atividade de orçamento original.
Ou seja, os custos incorridos são comparados com os necessários para esse nível de atividade. Então, você tem que ter essa flexibilidade de estruturar a sua operação em vários níveis de atividade para que você possa identificar a sua eficiência e medir a sua eficácia. Bom, Horgren, Foster e Datter, já na passando da década de 97, tá? O ano de 2000, ele falou o seguinte, que o orçamento flexível é ajustado de acordo com as mudanças no nível de atividade real ou receitas e medidas de custos reais. Então, passou. O que realmente aconteceu, você vai fazer essa estrutura, né? Essa sua correção do orçamento com base naquilo que se realizou de fato. E é essa que é a grande sacada desse orçamento. O orçamento flexível permite que os gestores calculem um conjunto mais vasto de variações que o orçamento empresarial. É claro, você vai ser flexível, você vai ter padrões de quantidades diferentes para que você possa identificar a sua performance ou não, fazer o seu controle. Ele permite isso. Então, assim, para falar da flexibilidade, eu coloquei ali alguém fazendo, ó, a moça fazendo um yoga ali para melhorar a sua flexibilidade, né? Com o orçamento flexível, em vez de um único número determinado de volume de fabricação ou de venda, a empresa permite que faça em faixas, né? Em blocos, né? de cálculo. Você viu que ali nós oferecemos 3 variações, nessas 3 variações explicando o porquê da diferença do resultado, né? E que essa diferença, se você produziu mais com os mesmos tipos de custo, como que ficaria? Tá? Aí eu posso fazer realmente uma comparação mais certa, mais certeira. Bom, e não uma previsão a olho nu, né? Então, o orçamento flexível fornece os custos de uma faixa de atividade e, por meio de um profundo conhecimento de padrão de comportamento desses custos, separando os fixos dos variáveis, eu posso, então, medir melhor todos eles. Tá? Lembra lá daquele quadro que estava tudo em alemão, agora nós vamos falar tudo em português, que vai ficar mais fácil. Tá? Então, as etapas para elaborar um orçamento flexível. Primeiro, determinação de preço orçado unitário de venda. Tá? Então, eu vou me planejar. Tá? E de custos variáveis orçados por unidade e dos custos fixos orçado. Então, aqui eu vou no detalhe, o produto para cada unidade. Em segunda mão, eu vou determinar quantidades, né, reais de medidas de receita. Então, eu vou fazer patamar 1, 2 e 3. Um subutilizado, um dentro de uma média de capacidade e um acima, que eu possa conseguir, mas que está um pouco acima. Então, 3 faixas de níveis de receita e de quantidades de receita. E terceiro, a determinação do orçamento flexível da receita com base na receita unitária orçada sob um número real de medidas de receita. Ou seja, o que já aconteceu, eu me baseio naquilo e aí eu faço essa receita baseada no real, tá? Então, vamos olhar aqui a linha do volume de produção e de vendas, tá? Crescente. Quanto maior a venda, maior o custo variável. O custo variável, ele começa do zero e vai na sequência de um aumento conforme a quantidade vendida.
a linha do custos e receitas. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho o custo fixo. Então, em cima do fixo, eu começo o total. Então, o fixo, linha reta, e o total, ele vai seguir dessa linha do fixo e aumentando conforme o variável. Aí eu tenho o custo total. Então, o seguinte, se aqui nesse ponto maior, em que eu tenho um custo total maior, eu também tenho uma quantidade fabricada maior. E essa quantidade fabricada vai tornar o custo fixo, que é a composição desse custo fixo, menor em relação à metade dessa quantidade, ou em relação a 30% dessa quantidade. Ou seja, eu vou medir diretamente a eficiência da análise do orçamento. Eu vou também estabelecer, com base nessa informação, o ponto de equilíbrio, tá? Em que você tem aqui o mesmo quadro, ó, variação de produção, variação de custo, então aqui está em quantidade, aqui tem valor, tá? Eu tenho que produzir uma quantidade aqui, olha, que esteja dentro da receita, da minha margem de contribuição para cobrir os custos variáveis e as despesas fixas. A parte do lucro está nesse triângulo que eu estou mostrando com a setinha. Acima do ponto de equilíbrio, que é o ponto vermelho, eu tenho custo total e a receita. Então, a diferença entre um e o outro vai me sobrar o lucro. Então, o quarto ponto da elaboração do orçamento flexível é a determinação da quantidade real das medidas de alocação do custo. E o quinto ponto, a elaboração desse orçamento flexível de custos, baseado nos custos variáveis unitários orçados e custos fixos e quantidade real das medidas de custo. Então, aqui você pode planejar olhando se eu vou com uma capacidade menor, se eu tenho uma capacidade média de produção e o meu máximo de produção. Assim, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Assim eu posso medir que se eu colocar uma quantidade abaixo do meu ponto de equilíbrio, eu tenho um resultado operacional negativo. Se eu colocar no exato momento, o meu lucro não é nem tanto assim, tá? Mas se eu superar a expectativa, eu já posso ganhar um pouco mais. Perfeito? Tá. Então, vamos fazer alguns comentários sobre essa modalidade de orçamento flexível. Primeiro comentário. O orçamento flexível pode auxiliar na preparação da empresa antes que algum evento aconteça, tá? Que tipo de evento? Eu quero ampliar a empresa, eu quero fazer um downsize da empresa, eu quero fazer uma fusão da empresa ou uma cisão, né? E aí eu faço certos tipos de análise, tá? Orçando, assim, vários níveis de atividade dentro do esperado, de modo que, né, fazer orçamentos para uma gama de atividade pode contribuir para que os gestores consigam lidar com incertezas do mercado, né? Eu vou ter menos matéria-prima, ou eu vou ter mais aumento, ou eu vou ter uma certa escassez, o que pode estar acontecendo? Então, com vários níveis, eu posso ver até onde eu posso desgastar, né, meu pessoal, eu posso ir até longe o meu máximo e que eu possa ganhar dentro dessa conjuntura de mercado, tá? Então, a flexibilização faz dobrar a responsabilidade de todos sobre a decisão de mudança no orçamento. Então, quando você decide, eu vou ser flexível, eu vou perder o controle? Não, eu estou dando
outras ferramentas para que você redobre essa responsabilidade de fazer uma coisa bem feita, né? De você medir sua eficiência. Com um monitoramento adequado das medidas, a diferença entre orçamento flexível previsto e o que foi realizado vai se tornando cada vez menor. Então, esse comentário é bem interessante para que a gente possa, né, estar mais próximo da realidade, ter jogo de cintura e velocidade às mudanças que acontecem no nosso dia a dia, né? Tudo isso vai interferir, né, para a empresa em um sentido melhor, tá? Vai fazer com que a empresa seja mais ágil, né, mais veloz nas suas respostas, tá? Então, esse orçamento, ele é bem facinho aí para nós, tá bom, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Ciro, Patrícia? Tá tranquilo, professora. Tranquilo? Ah, beleza. Então, falta a gente falar ainda do orçamento ABB e falta a gente falar sobre os... como é que eu vou dizer? Controle orçamentário, tá? Qual que é a minha previsão, né? O meu planejamento de aula? Tá? Que nessa aula de hoje eu vou deixar um questionáriozinho para vocês. Não postei ainda, mas vou acabar postando agora mesmo, tá? E vamos ter mais uma atividade de desenvolvimento de orçamento. Tem duas que eu ainda não corrigi, né? Tem algumas que eu ainda não coloquei a nota, mas eu vou colocar nesse final de semana, tá? Então, a minha previsão é mais essas duas aulas, né? Um de orçamento ainda do ABB, né? Por atividades, e o controle orçamentário. Aí nós estamos com o conteúdo concluído e nós vamos fazer o seguinte: a professora vai deixar uma data marcada dentro do prazo de primeira e segunda época, se alguém não conseguir a média. Como a gente não fez nenhuma prova de fato, mas a gente fez uma série de trabalhos e a gente corrigiu alguns orçamentos, dando ali as respostas, como eu também pretendo deixar a correção dessas últimas atividades para vocês, eu acho que se alguém não tiver a nota, né, mínima, a gente faz uma avaliação daí nessa data prevista. Aí não vai ser presencial, vai ser online, mas eu acredito que não tenha necessidade. Pelo andar da carruagem, as notas não foram tão boas quanto eu esperava, mas não estão tão ruins também, né? De ser necessário muitas coisas. Mas a gente vai estar finalizando isso até a semana do dia 17, 18, para que a gente esteja planejando certinho essa data da prova, e eu já colocar à disposição de vocês dentro do período de segunda época, de chance, para que vocês ninguém tenha prejuízo com a matéria ser dada de forma online, tá? Então, se está tranquilo, turma, vamos responder as perguntinhas que a professora vai deixar aí, e daqui uns minutinhos a aula já vai estar à disposição da turma que não pôde estar conosco hoje, tá? Então, bom final de semana, boas tarefas e mãos à obra, pessoal. Vamos encerrando.